Irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite, sabendo que nós estamos fazendo uma série de mensagens, de sermões, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, falando da galeria dos heróis da fé, aprendendo com o testemunho desses irmãos, lições preciosas que nos encaminham, que nos encorajam a prosseguir na caminhada da fé. E o texto diz assim, Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Esse é o texto que nos conduz hoje nessa meditação. Há uma canção, alguns podem considerar antiga, de um grupo chamado Elo, Grupo Elo. Eu fiz um teste lá no gabinete, acho que a maioria lembrava. Talvez vocês conheçam. Quem conhecer, pode cantar o refrão. Hoje eu vou quebrar o protocolo, tá? Quem conhece, canta o refrão. Eu vou ler a primeira parte, vocês, se souberem, cantem o refrão. A música diz assim: este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Quem sabe canta. Lindo céu, céu, lindo céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Até que o ensaio foi bom, Mas vamos lá, na próxima a gente melhora. Irmãos, irmãs, esse hino, acho que a maioria conhece, se lembra, já cantou muito essa música. Ele fala de valores celestiais. Esse mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Ele diz que o nosso tesouro, a nossa esperança estão naquela pátria, no novo lar. Nós somos herdeiros com Cristo e nós esperamos o dia em que nós vamos morar com Ele. E a música fala do céu, fala das mansões celestiais que já estão preparadas por Jesus Cristo, porque Ele foi à frente, Ele foi adiante, e Ele disse que foi preparar lugar para nós. A nossa esperança é essa. A nossa esperança é a glória, é a eternidade, é a pátria celeste que Deus tem preparado para nós, tem reservado para nós e nos garante que nós estaremos lá eternamente com Ele. Dizem que houve uma época em que os crentes falavam e cantavam mais sobre o céu. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se corresponde à realidade, mas eu sei que a Bíblia fala muito desse assunto. A Bíblia fala do céu. E a Bíblia fala de uma maneira muito vívida. E talvez as pessoas tenham uma ideia equivocada do céu. Tem gente que pensa que o céu é aquele monte de nuvenzinha, de algodão, anjinhos com harpas, mas a realidade do céu, meus irmãos, é muito mais concreta. A realidade que a Bíblia fala sobre o céu é muito mais concreta. Nós teremos, no dia da ressurreição, corpos transformados, corpos glorificados, que serão preparados para habitar a nova realidade, novo céu e nova terra. João, no livro de Apocalipse, vai relatar o que ele viu. Ele viu novo céu e nova terra. Ele viu a Jerusalém celestial descendo do céu, ataviada como noiva para o Cordeiro. Ele viu a cidade que não necessita de sol. Ele viu a cidade que não precisa de trancas. Ele viu o mar de cristal, o mar de vidro. Ele viu essa realidade. Ele descreveu com as suas palavras.
Talvez João não tenha encontrado, palavras suficientes para mostrar a beleza, a grandeza da visão que Deus lhe deu. Mas o que ele trouxe ali, o que ele colocou para a gente no livro de Apocalipse, na revelação, é bastante para nós termos um vislumbre, um gostinho do céu e para nós desejarmos esta nova realidade do novo céu e da nova terra que Deus tem preparado, já preparou para nós. Mas talvez o problema de hoje é que as pessoas desse nosso tempo estão tão preocupadas, eu estou falando de pessoas evangélicas, pessoas cristãs mesmo, pessoas tão preocupadas com as questões imediatas, emergenciais dessa vida, que não mais tem tempo para pensar no céu. Não se pensa talvez muito no céu, porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer resolver a vida, a gente quer a bênção imediata, mas a palavra de Deus nos lembra dessa realidade. O texto que nós acabamos de ler fala de uma classe de pessoas que viveram uma vida intensa nessa terra. O texto fala dos patriarcas. Todos estes aí, referidos no versículo 13, são os patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó. Foram homens que viveram vidas intensas nessa terra. Foram pessoas que ganharam dinheiro. Foram pessoas que tiveram bens. Foram ricos. Mas foram homens ativos na realidade do seu tempo. Mas ao mesmo tempo, eles se autodeclararam peregrinos e forasteiros nessa terra, porque eles caminhavam em direção à pátria celeste. Mesmo vivendo intensamente nesse mundo, eles sabiam que o destino final era a pátria preparada pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não chegaram a experimentar concretamente o cumprimento das promessas. O texto diz que eles morreram na fé. Eles não apalparam efetivamente, eles não tomaram posse efetivamente daquela terra prometida, mas morreram na fé, assim como eles viveram na fé. Com os olhos da fé, eles viram de longe as promessas e as saudaram. Eu me lembro de Moisés, quando Deus, no final da carreira de Moisés, eu abri parênteses aqui, eu admiro muito Moisés. Que pastor! Moisés, para mim, é um exemplo de pastor. Que pastor foi Moisés naquele povo, naquele tempo com Israel? Que pastor, irmãos! E no final da carreira, Deus diz para Moisés: você não vai entrar na terra. Mas, Moisés, sobe aqui no monte e você vai olhar para a terra. Você vai ter uma visão da terra, mas você não vai entrar. Assim como Moisés, os patriarcas viram de longe a promessa, com os olhos da fé. Eles acenaram de longe para as promessas. Eles saudaram as promessas de Deus. Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Deus não se envergonha de ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E como recompensa, Deus preparou lugar para eles e Deus também prepara lugar para nós. O autor da carta aos Hebreus vai abrir um parêntese nesse momento. Ele vem falando sobre Abraão, ele fala sobre Sara, nós vimos hoje de manhã, e agora ele abre um parênteses a partir desses versículos 13 a 16, para falar da pátria celeste. Ele vai falar do destino final dos homens e mulheres da fé. A expressão, como eu já disse, todos estes aí, não se refere a Enoque, a Noé, mas a expressão todos estes se refere aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles morreram na fé, mas também viveram em fé. As suas vidas, meus irmãos, foram balizadas e orientadas segundo a firme convicção de que Deus cumpriria as suas promessas. Isso é claro, você pode ler o livro de Gênesis, você vai perceber em toda a história, na evolução desses homens, na sua caminhada de fé. Eles tinham a firmeza de que Deus cumpriria as suas promessas nas suas vidas. Mesmo na morte, eles continuaram a esperar pelo cumprimento das promessas. A gente lembra o final da vida de Jacó, quando ele abençoa os seus filhos, e ele coloca ali uma profecia, uma palavra de Deus, anunciando que aquele povo seria retirado daquela terra do Egito e seria levado à terra prometida. Jacó não voltou à terra prometida. Jacó morreu ali naquele Egito, mas de longe ele saudou o cumprimento da promessa, e mais do que isso,
Eles, esses homens de Deus e as mulheres de Deus também desse tempo, já estão lá nos aguardando. Eles já foram adiante, eles já estão com o Senhor. Eles são a nuvem de testemunhas do capítulo 12, que mais à frente você vai ler em Hebreus. Diante dessa nuvem de testemunhas, o autor da carta nos desafia a corrermos com perseverança a carreira proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Essa é a nuvem de testemunhas que já está com o Senhor. Eles já estão com o Senhor, eles testemunham com sua vida para encorajar também a nossa peregrinação nessa terra. Canaã, para Abraão, Isaque e Jacó, continuou sendo a terra prometida, mas os seus descendentes é que vieram ocupar essa terra alguns séculos depois. Eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Essa referência do autor de Hebreus está em Gênesis também, depois você pode ler em casa, Gênesis capítulo 23, versículo 4, Abraão, conversando ali com os filhos de Et, diz que ele é peregrino na terra. Mais à frente, Jacó, no capítulo 47, versículo 9 de Gênesis, Jacó também vai reconhecer a sua condição de peregrino. Eles se declaram peregrinos, forasteiros, estrangeiros nessa terra. Ao confessarem que eram estrangeiros em Canaã, eles querem deixar claro que aquele lugar da sua peregrinação não era a sua casa. Quando eles se declaram peregrinos, eles querem mostrar que aquela terra não é o seu destino final. Mas eles também declaram que não vão voltar atrás. Eles não vão voltar para a terra de origem, porque nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. Nós somos daqueles que avançam pela fé, pela perseverança. Quando Abraão manda o servo à Mesopotâmia para preparar uma esposa, para buscar uma esposa para Isaque, ele dá instruções muito claras, diz assim: olha, não leve o meu filho para lá, não deixe o meu filho voltar para a Mesopotâmia, mas traz lá da parentela uma esposa para o meu filho. Vocês sabem a história de Isaque e Rebeca, mas ele é claro para não voltar. O autor aos Hebreus faz essa referência, eles são peregrinos, o destino final não é Canaã, e eles também não podem voltar atrás para sua pátria verdadeira está em outro lugar. É interessante que em toda essa narrativa lá do Gênesis, a única propriedade que Abraão adquiriu na terra de Canaã foi o sepulcro de Sara, lá no campo em Hebrom, aquela caverna de Macpela, no campo em Hebrom. A única propriedade de Abraão na terra prometida foi um cemitério, para mostrar, irmãos, que mesmo tendo a promessa firme, a sua pátria não era ali, o seu destino final não era ali. Então, baseados nessas verdades que nós acabamos de propor, de colocar, eu quero meditar com vocês nesse texto, à luz do tema, orientados pelo tema, peregrinos rumo à pátria celeste. Peregrinos rumo à pátria celeste. Em primeiro lugar, voltando aí para Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e 14, o texto diz na segunda parte do versículo 13 que eles eram estrangeiros e peregrinos, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Meus irmãos, a verdadeira fé nos torna peregrinos nessa terra. O autor da carta aos Hebreus está falando de fé. Ele quer mostrar para a gente, através desse testemunho, que a verdadeira fé faz de nós também peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós não estamos presos a essa terra, nós estamos caminhando para a nossa terra, para a nossa pátria celestial. Nós aprendemos com o testemunho dos patriarcas que viver pela fé implica sermos peregrinos nessa terra. Mas a pergunta é: o que significa isso, Marcelo? O que você quer dizer com isso, com essa história de peregrinos? Veja só, em primeiro lugar, dentro dessa proposta de sermos peregrinos, nós precisamos entender que nós temos que nos desapegar dos valores dominantes dessa terra. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira característica do peregrino. Nós vamos nos desapegar dos valores dominantes dessa terra. Nós não vivemos de acordo com as regras, nós não vivemos de acordo com o pensamento dominante, nós não vivemos de acordo com os moldes desse mundo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 4, na introdução da carta aos Gálatas, ele diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados.
Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos desarraigar, ou seja, tirar a nossa raiz desse mundo perverso. Cristo morreu por nós para nos desapegar desse mundo, da realidade, do pensamento dominante, daqueles que ditam as regras desse mundo. Ele nos perdoou, Ele se entregou pelos nossos pecados, para nos arrancar dessa terra, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ser peregrino nessa terra significa que nós vamos nos desapegar. Nós vamos nos soltar das amarras desse mundo, nós vamos caminhar não segundo as regras dessa terra, mas vamos caminhar segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sobre o tema, Calvino é muito categórico. Ele diz assim, olha, não haverá lugar para nós no número dos filhos de Deus, a menos que renunciemos ao mundo, e não haverá nenhuma herança para nós, a menos que peregrinemos nessa terra. Não haverá lugar para nós, como filhos de Deus, entre os filhos de Deus, a menos que renunciemos ao mundo, não haverá herança para nós, a menos que peregrinemos nesta terra. Peregrinos estão desarraigados dessa terra, peregrinos desapegam dessa terra e dos seus valores. Pedro também falando aos seus destinatários, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro usa a mesma expressão, peregrinos e forasteiros, e ele trata da questão da mesma maneira como Paulo também apresenta. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Peregrino desapega dos valores desse mundo. Pedro está abordando uma questão importante para aqueles irmãos, naquele tempo, na dispersão. Eram cristãos que estavam dispersos ali pelo Império Romano, e aqueles irmãos eram tentados, aqueles irmãos eram pressionados a se submeterem aos valores desse mundo. E Pedro diz, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, essa não é a sua lei, essa não é a sua regra. E ele diz, para eles se absterem dos desejos da carne, se absterem dos desejos da carne, ou seja, das paixões carnais, dos desejos desse mundo, dos valores desse mundo que fazem guerra contra a alma. Nós somos salvos para sermos o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus, um pouquinho antes desse texto, Pedro diz que nós somos nação santa. Um pouquinho antes de falar que nós somos peregrinos e forasteiros, ele diz, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês foram chamados das trevas para proclamar as virtudes da maravilhosa luz do reino de Deus. É isso que consiste o nosso chamado. Então, o verdadeiro peregrino é aquele que desapega do mundo. Nós somos chamados a peregrinar nessa terra, irmãos, nos descolando dos valores dessa realidade atual, renunciando ao mundo e seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Calvino novamente faz uma pergunta desafiadora em cima desse texto. Ele diz, se em espírito aqueles irmãos, lá os patriarcas, se viam impelidos por entre sombras e nuvens, em direção a uma pátria celestial, o que devemos nós fazer hoje, quando Cristo nos estendeu a mão desde o céu, de forma tão visível, para conduzir-nos ao seu próprio seio? Se a terra de Canaã não pôde retê-los, quanto mais devemos nós sentir-nos desimpedidos, quando nenhum domicílio permanente nos é permitido nesse mundo? Irmãos e irmãs, somos peregrinos. Peregrinos desapegam dessa terra, peregrinos não têm parada certa nesse lugar. Nós habitamos em tendas, nós vivemos em tendas, nós estamos aqui numa habitação temporária, nós aguardamos a nossa verdadeira pátria. O autor da carta aos Hebreus fala de uma pátria superior. Ele vai fazer essa referência do versículo 14, de que eles almejam uma pátria superior. Não é apenas um lugar para habitar. Muitas vezes nós desejamos sair do Brasil para ir para outros países que têm uma vida, que têm uma condição melhor de economia, vida social melhor. Muitas vezes nós almejamos melhorar de vida, mas a proposta do texto não é essa. Ele não está falando de um lugar para a gente habitar. Ele está falando de uma pátria verdadeira, onde a nação de Deus pode fincar as suas raízes. As nossas raízes estão no céu.
As nossas raízes verdadeiras estão na pátria celeste. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim para aqueles irmãos que se orgulhavam de terem uma condição jurídica especial, por serem uma colônia romana lá em Filipos. Eles eram muito orgulhosos, eles se achavam muita coisa, mas Paulo diz em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa pátria está no céu. É de lá que nós aguardamos o nosso Rei, é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor, Jesus Cristo. Nossa pátria não está aqui. Nós amamos o nosso país, nós procuramos fazer o melhor pelo nosso país, mas a nossa pátria, o nosso destino final é a pátria celestial. Somos peregrinos rumo à pátria celestial. E peregrinos são aqueles que se desapegam do mundo. Mas peregrinos não são pessoas alienadas. Esse é o segundo ponto que eu queria colocar para vocês. Peregrinos não são alienados. Porque muita gente se equivoca pensando que o fato de nós sermos peregrinos e amarmos o céu, a pátria celeste, faz com que sejamos pessoas desconectadas desse mundo, totalmente fora da realidade, alienados. Peregrinos não são alienados. Peregrinos são pessoas que vivem uma vida intensa nessa terra, mas desapegados dessa realidade, esperando a realidade eterna. Muitos se equivocam ao pensar que, por sermos peregrinos, nós vamos abandonar nossas responsabilidades. Muitos usam essa desculpa. Muitos não cuidam da família, muitos não cuidam dos seus trabalhos, são desleixados porque alegam que vão para o céu, então vamos deixar tudo para aí mesmo. Não é assim. A Bíblia não ensina dessa maneira, muito pelo contrário. As pessoas que compartilham de forma real e genuína a busca pela pátria celeste nunca foram alienadas. Olha para o exemplo dos patriarcas. Olha como é que Abraão, Isaque e Jacó viveram uma vida no seu tempo. Olha como é que eles viveram dentro da sua realidade, do seu tempo. Foram homens que conquistaram, foram homens que venceram, mas foram homens que tinham a visão focada na pátria celeste. Eles não foram alienados. E nem nós somos chamados como peregrinos a sermos alienados. Pelo contrário, foram homens relevantes no seu tempo. Eu e você somos chamados também para sermos relevantes no nosso tempo. Foram homens que empreenderam ações eficazes, eles tiveram que lidar com emergências. Abraão teve que guerrear depois para resgatar o seu sobrinho Ló. Você vai ver toda essa realidade. Ele negociou, ele trabalhou na terra, eles investiram, mas ao mesmo tempo eles tinham uma visão de algo maior, de algo superior. Eram homens de Deus que abençoavam seus vizinhos, homens de Deus que abençoaram a sua geração, seus amigos. Eles eram relevantes no seu tempo. É por isso que peregrino não é alienado. Ser peregrino nessa terra não significa que nós vamos fugir da realidade. Nós vamos viver a realidade, mas com uma visão, com um propósito maior, com a convicção daquilo que Deus tem para nós e daquilo que Ele tem para nós também aqui nessa terra. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema lá no capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. Paulo escreve assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, desapegando das regras desse mundo, vivamos no presente século. Olha o que Paulo diz a Tito: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça de Deus se manifestou salvadora, ela trouxe salvação a nós, e nós somos chamados a viver nesse século de forma sensata, justa e piedosa. O versículo 13 diz que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Peregrinos servem a Deus e servem ao próximo, enquanto caminham para a pátria celestial. Peregrinos não são alienados. Peregrinos são pessoas conectadas com a realidade, mas que almejam a pátria superior. Por último, ser peregrino
é ser honrado por Deus. Ser peregrino é ser honrado por Deus. O versículo 16 de Hebreus 11, a parte final do versículo 16, diz assim: por isso Deus não se envergonha deles. Que declaração maravilhosa! Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade de Deus, a pátria celestial. Deus não se envergonha de ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando ele se apresenta a Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, logo no primeiro contato ali de Moisés com Deus, ele se manifesta e diz: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de vivo e não de mortos. O Deus que não se envergonha dos seus peregrinos. O Deus que não se envergonha de ser chamado seu Deus. Que honra, irmãos! Que honra para um mortal! Qual a maior honra que nós poderíamos receber? Qual é a maior honra que nós podemos receber nessa terra, se não sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus, e de Deus não se envergonhar de nós, e dizer que Ele é o nosso Deus, e dizer que Ele é o nosso Senhor, assim como Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele não se envergonha de nós. Os patriarcas honraram a Deus quando depositaram a sua fé nele, e Deus também os honrou. Quero dizer uma coisa para você nessa noite: se você honra ao Senhor, o Senhor vai te honrar, mas não é com honrarias desse mundo necessariamente. Você pode até ocupar, receber prêmios, etc., homenagens, mas a honra que Deus nos dá é de não se envergonhar de nós e de ser o nosso Deus. Ele é chamado o nosso Deus. Ele é o Deus do Henrique, Ele é o Deus do Marcelo, é o Deus do Cláudio, é o Deus da Evelyn. Ele é o nosso Deus, Ele não se envergonha de nós. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque Ele vai te conhecer, porque Ele vai saber quem você é. E o texto diz que Ele preparou uma cidade. Então, Ele não se envergonha e Ele preparou uma cidade. Para eles, irmãos, e para todos nós que caminhamos na mesma trilha de fé, peregrinos, Deus preparou uma pátria celestial e nós estamos caminhando para lá. Nós estamos seguindo para lá. É o nosso destino final. Você pode morar no Leblon, Ipanema, na Gávea, Copacabana, você pode morar na Zona Sul, na Barra, no Recreio, onde for. Mas o seu destino final é a pátria celestial. O Senhor tem preparado para nós, e a honra que Deus nos dá é de nos chamar seus filhos, e Ele ser o nosso Deus, e Ele preparar um lugar para nós. Jesus falou aos discípulos para que eles não ficassem preocupados. Lá em João, capítulo 14, no Evangelho, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria falado para vocês, mas eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu volto para buscar vocês também. Que promessa, irmãos. Que palavra consoladora. Jesus está falando com os discípulos naquele último momento, aquela noite final em que Ele se preparava para a cruz, aquele momento derradeiro do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não se preocupem, não tenham medo, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou adiante, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas, na pátria celestial há lugar para mim e para você. Amém? Amém, há lugar para mim e para você, na pátria celestial, há lugar para nós, porque Jesus Cristo conquistou esse lugar para nós, nós somos dele, nós pertencemos a ele. Paulo também fala dessa esperança, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma paráfrase de Isaías 64, que diz que desde a eternidade não se viu com os olhos, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que trabalha por aquele que nele espera é o Deus que foi e preparou lugar para nós. O Deus Filho que foi adiante, preparou lugar na casa do Pai, nas moradas do Pai, há lugar para nós. Essa é a garantia que nós temos. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Nós somos peregrinos
caminhando para a pátria celestial. Nós vivemos aqui nessa terra, vivemos intensamente, vamos viver intensamente, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos viver, mas vamos olhar para o alto, vamos olhar para o nosso destino final, desapegados dessa terra, não alienados, não desconectados com a realidade, e sendo honrados por Deus, sabendo que Deus não se envergonha de ser o nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas nessa noite, que o Senhor nos ajude a crer nessa palavra, que o Espírito Santo incendeie o nosso coração, de maneira que a gente possa viver como peregrinos, desapegados, mas agarrados ao nosso Deus, caminhando em direção ao destino final, a Jerusalém, a Canaã celestial, aquilo que Deus tem preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas é o tesouro onde está o nosso coração. É isso que nós desejamos. Esse é o desejo do seu coração? Vou perguntar de novo. Esse é o desejo do seu coração? Amém! Esse é o desejo do nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, e vamos dizer isso para Deus agora. Vamos ficar de pé e vamos dizer isso para o nosso Deus em oração. Senhor, esse é o desejo do meu coração. Eu quero, Senhor, eu quero caminhar nessa terra como peregrino. Eu quero viver nessa terra como forasteiro, mas sabendo que o Senhor preparou lugar para nós. O Senhor preparou a morada celestial e nós estaremos para sempre contigo. É de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nessa hora nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, mediante a Tua palavra. Nós queremos declarar, assim como Abraão, Isaque e Jacó, nós queremos declarar que nós somos peregrinos, Pai, forasteiros nessa terra. Declarar, Senhor, que a nossa pátria não é aqui. Nós aguardamos novo céu e nova terra, meu Deus. E Te pedimos que nos ajude, Pai, a cada dia, nos desafios da vida, nas batalhas diárias, Senhor. Quando nós enfrentarmos amanhã dificuldade, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, possamos nos lembrar quem nós somos, peregrinos nessa terra, mas filhos de Deus, dos quais Ele não se envergonha de ser o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por isso, obrigado por essa verdade maravilhosa, ajuda-nos a viver de acordo com essa verdade, é a nossa oração hoje, em nome de Jesus, amém.